Olá, meus queridos alunos! Nosso segundo encontro com Geografia, Artes, hoje com o professor Francisco e a professora Denise. Hoje a nossa aula de Geografia vai ser um pouco mais técnica, é Geografia Física, então é um pouco mais complicado. Questões fáceis, bem fáceis, mas que valem a pena nós trocarmos uma ideia e aprofundarmos essas questões, beleza? Mas eu quero lembrar algo para os senhores. O INEP, ao elaborar as questões do Enem, segue a teoria de resposta ao item, o famoso TRI. Isso quer dizer que você vai encontrar questões muito fáceis, questões médias e questões um pouco mais difíceis. Perder uma questão fácil, como nós vamos trabalhar hoje, é inadmissível. Beleza? Vale lembrar, quanto maior for o número de questões fáceis que você venha acertar numa sequência, fácil, média, depois a difícil, maior será a sua pontuação. Então, vale a pena prestar atenção, ficar ligadão no contexto, interagir, perguntar e sempre que houver dúvidas, corre atrás. Como eu disse semana passada, hoje Caderno Azul 2010. Então fica fácil de você acessar lá o site do INEP, pega o Caderno Azul de 2010 e segue as sequências. Professor Francisco, quer trocar uma ideia, uma conversa de entrada, Chicão? Então, tudo bem, professor? Tudo pessoal, bem. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro. Hoje eu também vou continuar trabalhando o Caderno Azul 2010, tá? Só no finalzinho da aula, eu vou falar já, mas no finalzinho da aula eu já vou relembrar vocês que semana que vem, na nossa próxima aula, a gente vai começar já com o Caderno Azul 2011, tá? Então, já se vocês puderem ter em mãos, melhor, tá bom? Ajuda, né? Ajuda então, já. Vamos lá. Vamos à primeira entrada da nossa aula. Olha só que bacana. Nós vamos ver hoje solos. O que é o solo? E eu quero que você escreva depois. Uso e degradação de solos e impactos ambientais. Então, primeiro eu vou explicar o que é solo. Todo mundo olhando para o professor. Quando nós falamos em agricultura, de cara você olha assim, nossa, solos, né? Solo para edafologia. Professor, edafologia é um ramo da geologia. Corresponde ao estudo e evolução dos solos com finalidade agrícola. Olha o conceito de solos que eu montei para você. Superfície arável possuidora de vida microbiana. Repetindo, solo corresponde à superfície arável possuidora de vida microbiana. A palavra arável remete à agricultura, né? Todo esse Brasil gigante, em qualquer canto do Brasil, a gente escuta assim, vamos arar a terra, rasgar a terra, gerar uma maior oxigenação do solo arando a terra. Opa, quando falo em solo, falo em terra, o que é o solo? Que composição tem o solo? Em princípio as pessoas, é terra, material particulado. Não, olha que maluco. Um solo arável, um solo rico, bom para a agricultura, ele tem que ter em torno de 25% de água, 25% de ar arável, 46% de materiais mineralógicos ou inorgânicos e 4% de material orgânico. Então, aquele solo bom para a agricultura, aquele solo fértil que você planta mandioca, ou feijão, arroz, ou soja, é um solo arável, que tem vida microbiana. Você não pode esquecer esse detalhe. Solo possui vida microbiana. Professor, o que é isso? São bactérias, são fungos, são micro-organismos e macro-organismos, minhocas entram no contexto, que ajudam na decomposição da matéria orgânica e na produção de nutrientes. Então, quando esse solo tem uma vida microbiana rica, ele agiliza o processo de desenvolvimento das plantas. Legal, né? Professor, e a água? Onde está a água? Queridos, todo solo tem que ter uma umidade. Mas onde ela está no solo? Em pequenos buraquinhos, nos poros do solo, junto com o ar atmosférico, ou seja, oxigênio. Nossa, que bacana! Então, quando eu falo em solo, eu tenho que ter esses elementos básicos. Opa, mas só isso? Não, vamos além de solo, superfície arável. Vamos lá? Uso e degradação dos solos vale a pena. É um dos temas mais discutidos na atualidade. Professor, mas uso e degradação dos solos. Nesse momento, neste ano, falaram muito em fome.
Na última aula eu dei uma dica para os senhores. Leiam lá o que o Papa falou em relação à nova encíclica envolvendo a fome no mundo, a miséria e os problemas ambientais. Então vale a pena ler sobre isso. Isso, mas o que a degradação de solos tem a ver com isso? Formação de desertos, desertificação e arenização. Tudo isso corresponde ao que nós chamamos de impactos ambientais. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos focar exatamente isso. Tudo bem? O que é solo, degradação de solos e impactos ambientais. Valeu a introdução? Então, primeira questão está aqui na telinha para vocês. Eu tenho uma imagem bonitinha mostrando um solo que foi utilizado de forma inadequada. Esses enormes sulcos aqui, ó, nós chamamos de vossorocas, sulcos que são gerados pelo processo erosivo. Por que geram-se esses processos erosivos no solo? Simples. Quando eu retiro a cobertura, vou pôr verdinho para ficar bonito, eu sou muito bom em artes, né? Vocês precisam ver o meu quadro negro produzido, viu, Francisco? É uma arte aqui, em cartografia. Esse quadro aqui é muito bandido. Quando a gente fala em cobertura vegetal, a cobertura vegetal tem uma função importante. Ela contribui para evitar o escoamento superficial. Vou fazer verdinho, isso aqui é superfície. Ela contribui para evitar o escoamento superficial, faz com que a água percole com menor velocidade e a própria vegetação absorve parte da água. Quando eu retiro a cobertura vegetal, o escoamento superficial torna-se mais intenso, maior velocidade. Se eu tenho maior velocidade, eu chamo isso de arraste superficial. Então preste atenção de novo. Retiro a cobertura vegetal, retirei. O solo fica desprotegido. Solo desprotegido com ação pluviométrica, chuva, a velocidade da água torna-se maior. Velocidade maior arrasta uma maior quantidade de sedimentos, acelerando a perda de solos ou de nutrientes. Eu chamo esse tipo de erosão laminar. Tudo bem? É o arraste de material particulado. Outro detalhe importante, voltando para a nossa figura. Se eu retiro a cobertura vegetal, aqui tem o solo, beleza? Solo. Retirando a cobertura vegetal, a percolação da água nos poros torna-se mais rápido, até chegar numa parte que nós chamamos de rocha sã ou rocha inalterada. Então a água vai percolar, olha que bacana, vai percolar e vai escoar aqui. Nossa, um impacto ambiental. Sem a vegetação, eu acelero esse processo, perco o solo e vou ter deslizamentos de massa ou de encosta. E eu vou perder todo esse solo. Nossa, professor, então realmente o uso inadequado do solo gera um enorme impacto ambiental. Tranquilo? Vocês entenderam isso? Eu repito, faço uma série bem lenta para os senhores e depois para entender isso. Então eu tenho um diagrama, uma figura bacana mostrando a degradação do solo. Vamos lá para o comando. Diz assim, questão 5. O esquema representa um processo de erosão, olha só, de erosão, em encosta. Que prática realizada por um agricultor pode resultar em aceleração desse processo? Nossa, que prática eu vou fazer na minha encosta, no diagrama está lá, isso aqui, aonde venha acelerar esta velocidade de escoamento. Velocidade de escoamento gera uma maior erosão. Bom, se eu tenho plantio direto, pergunto aos senhores, eu protejo ou deixo de proteger o solo? Plantio direto. A própria palavra diz, plantio direto, eu deixo a planta sobre a encosta. Pode ser lá, área de reflorestamento, pastagens. Se é direto, protejo o solo. Se eu estou protegendo o solo, a erosão torna-se menor. Tranquilo? Associação de culturas. Eu tenho várias culturas no mesmo espaço. Protejo o solo. Implantação de curvas de nível. Para que serve uma curva de nível?
Eu tenho certeza que muitos dos senhores já ouviram por aí. Vamos apagar isso aqui. Curvas de nível. Beleza? Quando você olha o relevo, ele tem variações altimétricas. Ó, o meu relevo. Curva de nível corresponde à mesma altitude, ó, mesmo nível. Então, uma curva de nível, olhando em perfil, corresponde a isso aqui, ó. A encosta vem, sobe o morrinho e desce. Ou seja, em toda a sequência do relevo, eu vou ter a mesma altitude ou altura. Uma curva de nível, numa ação pluviométrica, a água está escoando, vai diminuir a velocidade de escoamento, a água vai ficar aqui. Se eu diminuo a velocidade de escoamento, pergunto, eu acelero ou diminuo o processo erosivo? Eu diminuo o processo erosivo. Beleza? Vamos à sequência. Aração do solo do topo ao vale. Nossa, professor, a aração do solo é arar a terra, é cortar o solo. Então, se lá do topo até o fundo do vale estou arando a terra sem proteção alguma, eu gero aqueles sulcos enormes no solo. Que bacana, né? Quando eu falei em conceito de solo, eu falei superfície arável possuidora de vida microbiana. Arável é arar o solo, é cortar o solo, é para aumentar a oxigenação do solo, a umidade do solo, para que a plantinha tenha um maior desenvolvimento. Então parece que tem a ver com o nosso conceito. Beleza? Mas vamos em frente. Então gostei da resposta dele. Terraceamento na propriedade. Outro termo muito utilizado, outra prática agrícola muito bacana. Curvas de nível, isso aqui. Tudo bem? Terraceamento. Quando o solo ele é muito íngreme nessa situação, eu corto o solo aqui, ó. Eu corto e deixo parte no mesmo nível. Eu corto essa outra parte aqui, ó. Então, eu elimino essa parte, eu elimino essa parte. Isso aqui é construir terraços. Olhando o terraceamento, é assim, assim, desce. Isso aqui, ó. Olha que figurinha bonitinha. Eu vou no terraceamento plantar aonde? Na superfície plana. O terraceamento, vou plantar aqui, ó, minha plantação de arroz, né? Lá na Indochina, lá na Índia, ou lá na China. Num processo de terraceamento, eu aumento uma área agricultável, eu utilizo processos de gravidade para gerar uma irrigação. Olha que bacana. Num processo de terraceamento, curvas de nível, eu gero maior procedimento de conservação de solos. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que você já chegou à sua resposta. Olha só que maravilha. Aração do solo, topo ao vale. Esse tipo de questão é aquela questão que você não pode errar. É aquela questão muito simples, aquela básica, aonde você está estudando, está lendo, está ouvindo isso 24 horas. Beleza? Fomos felizes essa primeira? Entendeu, meu amigo Francisco, o que é solo? Entendeu o que é uma curva de nível, um terraceamento? Eu fiquei feliz que eu havia concluído a resposta certa também. Sério? É. Parabéns. Eu sou o seu fã, tá? Você, Denise? Eu só queria aproveitar para dizer que essa questão do solo, da fertilidade, que você falou no início, da importância, né, da fertilidade do solo, isso tudo já foi mencionado também na literatura, porque a gente estava falando no Enem, na interdisciplinaridade. Perfeito. E isso foi mencionado pelo Monteiro Lobato na obra Urupês. Então, o que é Urupês? É o parasita, é aquele que vai lá, depois do plantio, coloca fogo na terra que perde os nutrientes, que vai gerar justamente aquilo que você falou, que legal, que faz parte do seu tema, né? Que é a questão ambiental. Exatamente. A última questão de hoje nós vamos trabalhar isso. Eu escolhi uma questão da Amazônia que envolve o processo de queimadas hoje, né? Porque a queimada, né, que é aquela prática de roça que tem nessa literatura, é uma ação tradicional das Américas, América Latina, África e parte da Ásia. Nós chamamos de agricultura itinerante ou roça. Muito louco, né? A queimada, né? Pasme, a queimada aumenta a produtividade do solo nos 3, 4 primeiros anos. Depois gera uma degradação enorme. E está na literatura. Antes da aula nós estávamos trocando um bate-papo bacana. Eu falei, poxa, esse ano morreu Suassuna, né? Sim. E Suassuna, na sua literatura, mencionava muito o Nordeste, o Agreste, o Sertão. Estou certo ou não?
que já começa lá nos idos de 1915, segunda geração modernista já traz, já os Sertões de Euclides da Cunha já vai retratar o norte, o nordeste, essa terra árida, o semiárido, o sertão, né? Exatamente. Olha só que interessante, literatura casado com geografia. E se puxarmos para o Francisco, a gente vai discutir aqui a arte moderna, o modernismo, né? E no caso de hoje, sim, vai ter bastante ênfase nessa questão, até porque nós vamos falar da Tarsila do Amaral também, que teve toda essa relação com a produção do café. Perfeito. Né? Teve toda essa relação com a produção do café, foi de família de cafeicultores, até para entender as fases dela, nos momentos em que ela entrou na fase social, por questões financeiras, enfim. Vai dar para fazer uma ligação bem legal. Olha que bacana. Sempre um assunto casa com o outro. Mas vamos para a próxima questão. Nossa, professor, de novo o mesmo diagrama? Exatamente. São duas questões utilizando a mesma imagem. Mas é fácil de nós trabalharmos. Vamos para o comando dela. Diz assim, questão número 6. Não esqueça, caderno azul, tá? Muitos processos erosivos se concentram nas encostas, principalmente aqueles motivados pela água e pelo vento. No entanto, os reflexos também são sentidos nas áreas de baixada. Áreas de baixada. Eu acho que você já matou mais ou menos a nossa questão. Onde, geralmente, há ocupação urbana. Um exemplo desses reflexos na vida cotidiana de muitas cidades brasileiras é... Antes de entrarmos nas questões, eu volto àquela minha figurinha, aquele meu desenho muito bonitinho, né? Eu achei bonitinho, né? Tem gente que não acha, mas tudo bem. Eu tenho a encosta. A encosta corresponde a esta porção do relevo, tudo bem? Da encosta eu vou para as baixadas. As baixadas são essas porções. Então o texto diz que grande parte das baixadas formam-se as cidades. Então isso aqui é uma casinha. Tentei desenhar uma casinha, beleza? Opa, se a água escoa pelos vales, chega na baixada, geralmente nossas cidades estão à margem de rios. Se eu tenho, no deslocamento de massa ou de encosta, uma enorme quantidade de sedimentos que são transportados, esses sedimentos vão gerar um dano ambiental muito sério nos nossos rios, que nós chamamos de assoreamento. Olha só, então tem o rio, o vale do rio, tem o leito do rio. Os sedimentos que vêm das encostas são transportados pela ação pluviométrica, pela ação das chuvas, pelas enxurradas, esses sedimentos vão para o leito do rio. Quando o leito do rio, que é o chão do rio, vai aumentando aquela quantidade de sedimentos, nós chamamos de assoreamento de um rio. Então deixa eu fazer outro desenho muito melhor aqui para os senhores, porque aqui ele está fácil. Aqui é a baixada, aqui está o rio, aqui a extensão do rio, beleza? Deixa eu melhorar meu desenho. Desce aqui, desce aqui. O nível normal de um rio é isso aqui, ó. Isso aqui é o rio. O leito do rio é esse aqui, ó. Isso aqui é o leito do rio. O ponto mais profundo do rio nós chamamos de Talweg. Quando um rio sobe e inunda uma determinada área, nós chamamos de enchente. A enchente corresponde ao território do rio. Mas, quando o nosso rio vai aumentando a quantidade de sedimentos em função do processo erosivo, é evidente que se ele foi preenchido por sedimentos, a enxurrada, a área de inundação vai ser maior. E grande parte das nossas cidades, elas estão aonde? Estão aqui. Nossa, professor. Então, o mau uso do solo, a utilização inadequada do solo, o aumento do processo erosivo vai gerar danos ambientais em áreas urbanas. Fácil, né? Muito legal. Vamos para o comando. Diz assim: a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados, agora você sabe o que é isso, comportam menos água em seus leitos. Olha que legal! Maior ocorrência de enchentes, menos água em seus leitos. Diminui a quantidade de água? Acho que não, né? A contaminação da população pelos sedimentos trazidos. Ninguém aqui fica bebendo água cheio de argila ou de areia. Alguém faz isso? Ninguém faz isso, né? Mas claro que contamina a água. O desgaste do solo em áreas urbanas, está estranho, causado pela redução do escoamento superficial pluvial na encosta. Não, querido, dois erros. Na área urbana, se é impermeabilizado,
não há desgaste, ele é menor. Outro, pela redução do escoamento superficial fluvial, nada a ver com a nossa figurinha. O escoamento torna-se maior e o processo erosivo maior. Portanto, isso aqui é absurdo. A maior facilidade de captação de água potável. Pô, se a água vai com um montão de sedimentos, um montão de material particulado, rodando, etc., como que eu vou ter uma água potável? Gera-se degradação. Você pode ver que em regiões do Brasil com forte impacto ambiental, enxurradas, enchentes, inundações, primeiro problema que essas pessoas enfrentam, falta de água potável. Então, né, isso é mais do que lógico, então está fora. Vamos na sequência. Então, nada de água potável no pedaço. O aumento da incidência de doenças como a amebíase na população urbana, em decorrência do escoamento de água poluída do topo das encostas. Opa! Primeiro, amebíase. O que é isso? Não tem nada a ver com solo e com água. Opa! Sequência de água poluída do topo das encostas. O topo das encostas é aquele ponto mais elevado, é esse aqui. Então, por favor, totalmente errado. Vamos lá para a resposta? Olha, como eu disse para os senhores, aquelas famosas questões. Você não poderia errar a primeira e não pode errar essa segunda. Tá aí, ó. Maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam menos água em seus leitos. Que maravilha de questão! Antes de nós entrarmos na próxima questão, eu quero fazer uma recapitulação dessas duas questões. Primeiro, você tem que saber o que é solo. Você já sabe o que é solo, né? Tem alguns sites de pesquisa no final da aula onde você vai no seu computador, na sua internet, na sua escola e vai ler aqueles artigos que eu deixei indicado para você. Mas vamos lá. Solo para a edafologia, que trata dos solos com finalidade agrícola. Superfície arável, possuidora de vida microbiana. No próximo exercício eu vou fazer uma figura explicando os horizontes do solo. Segundo, uso inadequado do solo pelo processo da agricultura. Opa, a aração do solo, o arado cortando o solo. Uso inadequado, sem curvas de nível, sem rodízios de culturas, de formação, utilização intensiva, gera um intenso processo de degradação, perda de solo. Olha só que interessante, um solo para tornar-se maduro, um solo profundo, um latossolo, ele demora mais ou menos 1 milhão de anos. E nós, seres humanos, né, história escrita, cerca de 4, 5 mil anos, 2 mil anos, já aumentamos em mais de 20% as áreas de deserto do mundo. Vale a pena você anotar e pesquisar. Desertificação. Ó, desertificação. Opa! Desertificação é quando o homem, pela sua intervenção no meio, acelera esse processo, que é a formação de deserto. Eu só vou ter um deserto quando tiver a quebra do ciclo hidrológico. Tudo bem? Que beleza! Então, feito aí algo interessante, algo bacana para você discutir. Vamos para a nossa próxima questão. Rapidão. O mapa mostra a distribuição de bovinas no bioma amazônico, cuja ocupação foi responsável pelo desmatamento. É esse assunto que eu quero trabalhar com vocês. Desmatamento de significativas extensões de terra na região. Verifica-se que existem municípios com grande contingente de bovinos, nas áreas mais escuras do mapa, entre 750.001 e 1.500.000 cabeças de bovinos. Nossa, professor, é muita vaca, né? Eu poderia falar assim para os senhores, muito interessante, o Brasil é a terra das vacas. Nossa, professor, que coisa horrível. Nós temos uma vaca para cada brasileirinho e eu acho que sobra. Não tem território do Brasil, amazônico, nordeste, sul, campanha gaúcha, que a pecuária bovina não esteve associada à colonização e povoamento do nosso território. Ó, o Rio São Francisco
ficou conhecido como Rio da Integração Nacional e Rio dos Curais. Pô, aonde que as vaquinhas ficam ali armazenadas? Nos curais, porque o escoamento de gado bovino do sertão para a Amazônia se fazia através do São Francisco. Se eu pegar no Rio Grande do Sul, a campanha gaúcha, na campanha gaúcha, a produção de charque, de couro, que vinha com o caminho dos tropeiros, Viamão até Sorocaba, São Paulo e depois para as Minas Gerais. Então a história do Brasil está literalmente relacionada à pecuária bovina. Tudo bem, amiguinhos? Mas esse mapa, essa questão, ela é muito fácil, é uma leitura de gráfico. Nossa leitura de gráfico é tranquila. Então, o enunciado diz, municípios do Brasil na região amazônica com o maior número de boizinhos. Aqui está, ó, de 750.001 a 1.500.000. Aí eu vou olhar no mapa e vou perceber que esta região aqui corresponde à expansão da nova fronteira agrícola do Brasil. Essa nova fronteira agrícola se deu, olha só, eu costumo brincar com meus alunos, com vaquinhas saltitantes. Isso aqui é minha vaca. Eu sei que você vai rir da minha vaca, professor. Isso aqui parece uma pintura de parede de caverna, né? Rupestre, é isso? E vamos falar sobre ela na próxima aula. Tá vendo? Eu evoluí. E, claro, eu evoluí. E cultivo da soja. Olha que bacana a nova fronteira agrícola. Mas é uma leitura simples de mapa. Eu percebo, estado do Pará, olha aqui, ó, expressivo. Isso aqui, né, sul e leste do Pará. Opa, eu tenho Mato Grosso aqui ao norte e tenho o estado de Rondônia. Né? Isso aqui faz parte também do Mato Grosso. Aí eu pergunto para os senhores, nossa, professor, eles vão por uma questão assim tão simples? É claro que vão, tá? Vamos lá. Os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia detêm a maior parte de bovinos em relação ao bioma amazônico. Poxa vida, até é brincadeira, né? Os municípios de maior extensão são responsáveis pela maior produção de bovinos. Pergunto, no mapa você consegue perceber, está descrito os municípios? Não, só divisão política. A criação de bovinos é a atividade econômica principal nos municípios mostrados? Queridos, o mapa só mostra bovino e nenhuma outra atividade econômica. Sim ou não? O efetivo de cabeças de bovinos se distribui amplamente pelo bioma amazônico? Não. A porção ocidental da Amazônia não foi ocupada ainda. As terras florestadas são as áreas mais favoráveis ao desenvolvimento da criação de bovinos. As terras florestadas não tem nada disso. Terra florestada é com a floresta amazônica. Teria que ser áreas ou terras desflorestadas. Aí sim, olha só a nossa resposta, os estados do Pará. Professor, mas por que você foi escolher uma questão tão fácil assim? Querido, leitura de mapa, de tabela e gráfico é essencial. Mas eu peguei essa questão com o propósito de mostrar aos senhores como tem que ler um mapa e outro propósito muito bacana, que corresponde aos impactos na região amazônica. Professor, impactos na região amazônica? O aluno que prestou atenção viu assim que o professor fez uma linha e falou a expansão da nova fronteira agrícola brasileira. Corresponde ao espaço do bioma amazônico. Eu quero que você anote aí. Quando nós falamos da Amazônia, nós falamos de duas Amazônias. A Amazônia legal. Anote, a Amazônia legal. Professor, a Amazônia legal, aquele ambiente batuta, maneiro? Não. Legal aqui refere-se a institucional, a leis. Beleza? E a Amazônia real. A própria palavrinha diz, corresponde ao aspecto amazônico que compreende o bioma amazônico. Então vamos fazer aqui no mapinha, deixa o mapinha e o professor aqui para vocês entenderem, para visualizar. Então a Amazônia real corresponde, vamos lá, onde que eu tenho, restaurar, inserir? Pronto. Aonde que eu tenho aqui, ó. A Amazônia legal é este território aqui, ó. Isso é Amazônia legal. Pega o oeste do Nordeste
e pega o centro-oeste. Eu tenho certeza que você percebeu. Nossa, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Rondônia e Acre e Tocantins, que não está aqui, corresponde ao espaço amazônico. Então, Amazônia legal e Amazônia real. A Amazônia real é o espaço do bioma amazônico, que é esse aqui. Então, você tem que diferenciar a Amazônia legal da Amazônia legal da real. A legal foi criada no período militar para desenvolver projetos de ocupação. Opa! Sobre o que você está falando isso? A expansão do agronegócio. Para ocupar a Amazônia, tem que exercer a queimada. Queridos, por que o governo brasileiro permite a queimada? Você deve estar pensando, né? O governo brasileiro não deveria permitir a queimada, porque queimada gera degradação do solo. O motivo é, como nossos agricultores supostamente não têm muito dinheiro para derrubar o mato, preparar o solo, permite-se a queimada. Então, a queimada ela é permitida em função de um fator de ordem econômica, economizar dinheiro. Aí você deve estar pensando, mas a queimada gera degradação do solo. Perfeito. Por que a queimada gera degradação do solo? Então, mais uma vez, uma figurinha para vocês. Isto aqui é o solo, vocês já sabem o conceito de solo. Aqui está a cobertura vegetal e aqui eu tenho as raízes. Lembram de solo? Tem vida microbiana. Então está aqui, tem micro-organismos. Esses micro-organismos é que geram a decomposição da matéria orgânica. Se eu derrubar a floresta, derrubo a floresta e faço queimada, queimo, o fogo vai matar esses micro-organismos. Então o solo vai perder produtividade. Porém, no início, depois dessa queimada, após a queimada, é produzido o fosfato. Fosfato é um adubo. Esse adubo vai fazer com que eu tenha uma maior produtividade. Porém, esse fosfato vai embora com o processo erosivo, vertical, que nós chamamos de lixiviação, e depois de 3 a 4 anos, o solo perde produtividade. Aí, eu abandono esta área e ocupo uma nova área. Por isso que em pouco tempo, nós saímos do centro-oeste brasileiro, saímos do sul brasileiro e chegamos na região amazônica, em função dessa demanda e daquilo que nós chamamos de fronteira aberta. Olha só, quanta informação eu tiro de uma questão apenas. Queimada, a nova fronteira agrícola do Brasil, a Amazônia legal e a Amazônia real. Indicação de estudo para os senhores, né? Cadê minha questão? Está aqui. Eu quero que os senhores pesquisem edafologia, formação de solos. Tem que pesquisar. Professor, que bacana, um site legal, endereço da Universidade Federal. É uma universidade de acesso público e técnicas de conservação de solo. Querido, vale a pena você estudar e fazer essas pesquisas. Combinado? Por favor, meu amado aluno, se não houver pós uma aula como essa, uma leitura, uma pesquisa, execução de exercícios, você não aprende. Aula dada, aula estudada. Eu gosto dessa máxima, porque você vai transferir o que você aprendeu nesse momento para uma memória permanente. Combinado? Então manda ver, estuda mesmo, corra atrás, faça os exercícios e não deixe para depois. O Enem está aí, está batendo a porta e vale a pena. Francisco, um tchau para essa gurizada, algum bate-papo, uma sugestão? Não. Por agora, só relembrando, pessoal, por favor, aula que vem, caderno 2011 comigo. Denise? Só uma coisa, que eu cometi uma falha, 1915 não, 1930, segunda fase modernista, com a Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, que retratavam o solo e anterior a isso, Monteiro Lobato. Beleza, obrigado. Então, meus queridos alunos, um grande abraço, um belo estudo, manda ver, estamos com saudades de você. Até a próxima aula.